Olá, seja bem-vindo para mais um episódio neste canal, A Palavra Viva. Eu sou o Jefferson. O novo tema a ser discorrido é A Boa Notícia no livro de Marcos, parte 4. O Evangelho de Marcos, como os outros evangelhos, tem percorrido séculos. E seu alvo é demonstrar o Senhor Jesus como Filho de Deus, que veio e se apresentou como servo. A boa notícia em Marcos dá-se a cada momento em que o Senhor se faz presente, pregando ou ministrando milagres aos carentes. O texto bíblico como base se encontra em Marcos 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho que traz saúde, cura espiritual e libertação foi o que Marcos relatou, conforme a ordenança do Senhor Jesus aos seus discípulos. Ele quer que em todo lugar onde existe ser humano, eles saibam que pode contar com ele. O medo que atormenta o ser humano pode ter fim. O ser humano unicamente necessita ouvir falar do Senhor. Porque ao ouvir falar do Senhor, das proezas que ele fez e faz, ao clamar pelo Senhor, o milagre da parte de Deus tomará lugar na vida da pessoa que clama por ele. O que no início se via somente sendo realizado pelo Senhor Jesus foi estendido aos seus servos. Assim como o Senhor Jesus proclamou as boas novas, os seus servos podem dizer que a boa nova tem algo de bom para a vida do ser humano. Nos desprazeres da vida, a solução pode surgir. A intenção de Marcos, na direção do Senhor, foi que o Evangelho que tem o seu nome alcance pessoas de diferentes localidades, com diferentes ocupações sociais, porque todos são criados pelo Senhor e a preocupação do Senhor é com todos. Por isso, não há distinção quando se é proclamado as boas novas do Evangelho, porque se no Evangelho fala-se de curas, libertação, perdão, é para todos os que carecem. As boas novas do Evangelho estão abertas a todo ser humano. A boa notícia no Evangelho de Marcos, desde o dia em que o Senhor Jesus ordenou, continua ecoando. Quem crer e for batizado será salvo. Sinais acompanharão aqueles que crerem no Senhor Jesus. Pessoas enfermas serão curadas. Essa notícia tem se divulgado por séculos. E aqueles que leram ou escutaram falar do Evangelho de Marcos têm conhecimento dessa realidade. O Senhor Jesus quer colocar um basta, impedir que o mal continue molestando vidas. O Evangelho constantemente vem mostrando essa realidade, a preocupação do Senhor com a vida de cada ser humano. O mal ser impedido de molestar alguém, porque Deus está no controle. É algo assim que o Evangelho de Marcos quer demonstrar para aqueles que o leem ou ouvem. O Evangelho de Marcos quer apresentar ao leitor ou ouvinte uma referência para a hora das dificuldades, em que os recursos humanos são incapazes. O Evangelho de Marcos evidencia várias situações em que o ser humano se encontrou e que sem a ajuda do Senhor Jesus, o resultado que tiveram não poderia ter acontecido. Marcos registra que o Senhor Jesus perdoou pecados quando ministrou a cura ao paralítico. Era impossível àquele paralítico perdoar a si mesmo concernente ao pecado que o Senhor Jesus lhe perdoou e também curar a si mesmo. Sem a ajuda do Senhor Jesus, teria morrido sem perdão e sem cura da paralisia. O Senhor realizou outro extraordinário milagre. Ressuscitou a filha de Jairo. E no caminho para a casa de Jairo, curou uma mulher de um fluxo de sangue que constantemente escorria por seu corpo. O Senhor Jesus curou uma mulher de febre, a sogra de Pedro. Não é em vão que Marcos relatou esses fatos e depois foi compartilhado com muitos, porque por trás das ações de Marcos estava a vontade de Deus. E foi a vontade de Deus que direcionou Marcos a escrever para que a vida que tiver a oportunidade de ler ou ouvir a respeito do Evangelho que tem o seu nome, seja abençoada e tenha uma história nova segundo a vontade do Senhor.
O Evangelho de Marcos traz em si o que Deus quis apresentar ao ser humano, uma boa notícia. O reino de Deus é real. Seu Filho tem todo o poder no céu e na terra. O milagre pode ocorrer na vida de alguém que crer na palavra. Ouvinte, espero que nestes poucos momentos destes podcasts, tua vida possa ter sido edificada. Vou me despedindo de ti dizendo tchau e até o próximo episódio, com a permissão do Senhor Jesus Cristo.